Olá, eu sou o Promi e vou falar um pouquinho hoje sobre Shaman Enhancements. Minha classe preferida desde sempre. E como não há muitas informações sobre o pré-patch de Theorycraft e em português, em inglês até existe alguma coisa, mas normalmente o que existe está voltado para o Legion, eu resolvi fazer esse vídeo. Ok? Começando pelas mudanças. Shaman agora tem um recurso. Esse recurso se chama Maelstrom, é aquele mesmo que você juntava os stacks para soltar uma magia instante, Lightning Bolt, Lightning, Healing Surge. Só que agora ele é realmente uma barra de recursos. Você tem habilidades geradoras de recurso e habilidades gastadoras de recursos. Ok? O segredo para um bom desempenho é saber quando gerar, quando gastar, quando e como esses dois. Ok? Para ver a barrinha aqui, 45. Aos poucos eu vou falando sobre as habilidades, as coisas vão ficando mais claras. Ok, uma segunda principal mudança, o Mastery do Xamã mudou. O Mastery antes aumentava somente o seu dano elemental. Agora ele aumenta o seu dano elemental, não totalmente elemental, Fire Frost Nature. E além disso, te dá a cada 16% de dano elemental, ele te dá 1% de chance de procar Wind Fury e Stormbringer. Ok? Wind Fury antes era uma chance base de 20%, dava 3 ataques extras de 40% do dano. Agora é uma chance base de 5%, mais o seu Mastery, no caso aqui 5 mais 4, 9. De dar 2 ataques extras de 80% do seu dano, do seu Weapon Damage. Ok? Um importante fator do Wind Fury aqui é que ele gera Maelstrom. Cada hit do Wind Fury vai gerar 5 de Maelstrom. Então, quanto mais Mastery, mais Maelstrom você gera. Ok? Stormbringer é a segunda parte do Mastery. O que ele faz? É a chance igual do Wind Fury, 5% mais o que você recebe do Mastery, de resetar o cooldown do Storm Strike, sua principal habilidade. Fazer com que o próximo cast custe metade. E não incorra em global cooldown. Ou seja, você vai poder usar 2 vezes o Storm Strike a um custo de 60 de Maelstrom, uma vez que o custo base é 40. Okay? Vou pegar só um Proc aqui, 10. Tirar o Tempest aqui. Pronto. Senão não vai dar certo. Colocar ele no cooldown. Esperar procar um pouquinho. Uso uma vez, não procou cooldown. Uso uma segunda, procou. Gastei 60 de Maelstrom. Ok? Vamos lá. Reincarnation, a mesma coisa de antes. Stormlash é o buff que o Xamã possui. Todo o dano que é do Stormlash é atribuído ao Xamã nos logs. E todo o dano dele é baseado nos status do Xamã. Como ele funciona? Toda vez que suas armas estiverem melhoradas, elas têm chance de dar Stormlash para 2 membros da raid por 8 segundos, causando seus ataques a dano extra nature. Dano nature extra. Ou seja, toda vez que eu usar alguma habilidade, como Boulder Fist, Frostbrand ou Flame Tongue, se estiver com o buff delas, eu tenho chance de ganhar Stormlash. Ou de buffar os amiguinhos na raid.
ok? Representa cerca... sem talento, representa cerca de 5 a 7% do seu dano esse Stormlash na luta. Maelstrom Weapon. Seus auto-ataques e o Wind Fury ataques geram 5 de Maelstrom. Ou seja, para você aumentar a sua geração de Maelstrom, existem duas formas. Aumentar o haste, que aumenta os auto-ataques, aumenta o seu global, reduz o seu global cooldown. E para aumentar os auto-ataques, por consequência, aumenta um pouco os procs de Wind Fury, ou aumentar o seu Mastery, que aumentam os procs de Wind Fury. Em termos de geração de Maelstrom, haste é muito melhor. Ok. Entretanto, vai existir um soft cap em que você consegue controlar, no caso de 7% agora, em que você controla o seu Maelstrom o suficiente para poder usar todas as habilidades bem, sem haver falta do recurso, ok? Storm Strike se mantém, cooldown antes era de 6 segundos, agora é 16 base, reduzido por haste, assim como todas as habilidades da maioria das classes. Custa 40 de Maelstrom, e é a sua habilidade que dá mais dano. Dá dano físico, ou seja, o dano dela não é afetado pelo Mastery, mas você, por consequência do Mastery, do Stormbringer aqui, você pode usar ela várias vezes. Ok. Purge, Lightning Surge Totem, é a mesma coisa que Capacitor Totem. Lightning Bolt agora serve como puller só, a não ser que você tenha um talento que por enquanto não vale a pena. Lightning Bolt dá muito pouco dano, 4 cara. Então, você nem vai usar. Antes ele não resetava Global Cooldown, aliás, Global Cooldown não, desculpa, não resetava o timer do auto-ataque, agora ele reseta. Então mesmo que você jogue com uma rotação que não é capada de global, não vale a pena usar. Ok? Lava Lash custa 30 de Maelstrom e dá pouco menos da metade do dano do Storm Strike em dano Fire. Ok? Enquanto o Storm Strike dá 60k. Se a gente colocar redução de armor, uns 45, 40k. O 45k. Lava Lash dá 28.800 por 30 de Maelstrom. Ou seja, o custo Maelstrom, dano dele é muito mais alto que o Storm Strike. Ele não tem cooldown, você pode spamar. Ele vai servir como filler na sua rotação. Ok? Vamos lá. Frostbrand, Flame Tongue e Rockbiter voltaram. Os encantes nostálgicos aí, clássicos, voltaram, só que voltaram de uma forma diferente. Flame Tongue é o mesmo efeito que já existia, que antes era passivo, agora você tem que usar a habilidade que vai buffar o seu personagem, e por um tempo ele vai dar dano extra de fogo a cada ataque. Ok? Aqui. Frostbrand, buffa sua arma com gelo, e a cada ataque você deixa o inimigo mais lento. Normalmente é usado só para PVP ou pegar qualquer mob fujão, mas existe um talento que atualmente é o melhor, que vai fazer uso dela na rotação. Ok? Feral Spirit se manteve, ele não... Aliás, a duração foi reduzida pela metade, ele não cura mais, porém a cada ataque dos lobos ele gera 5 de Maelstrom. Ok? Xamã ainda dispela Curse.
Não tem mais o Shamanistic Rage, agora Astral Shift, que é quase igual, só que dura 8 segundos e tem redução de 40%. E não tem mais o Fire Nova. A forma de dano em área do Xamã agora é o Crash Lightning, que é um cleave frontal de cerca de 120 graus. Aqui. Cai um raio muito bonito, por sinal, em cima dos inimigos. Se acertar pelo menos 2 inimigos, você ganha um buff entre seu Lava-Lash e Storm Strike, dá um dano adicional Nature. Ok. Então sempre que possível, sempre que tiver 2 targets e você puder acertar com o cone do Crash Lightning, o faça. Ok. Esse é o básico. O Rockbiter é o seu gerador de Maelstrom. Ele é spamável, não tem cooldown, porém dá pouco dano e gera 15 de Maelstrom. Ok. Essas são as mudanças. E o objetivo agora é controlar o Maelstrom, a geração e o gasto de Maelstrom, para ter o melhor desempenho possível, o melhor DPS possível no caso. Ok. A rotação normal, eu não vou falar muito, mas tem um cap de não tem. Você não vai parar de apertar o botão um segundo, porque você vai estar sempre gerando recurso e gastando, sempre gerando e gastando. Ok. Uma vez que o Rockbiter não tem cooldown, nem custo, ele gera no caso, né? Então você pode spamar à vontade, dando liberdade para usar Storm Strike, Lava-Lash, ao seu bel prazer, desde que você gere a tempo esses recursos. No caso, a tempo para o Storm Strike. Ok. É uma rotação capada em global e atualmente não é a que mais vale a pena. Atualmente, os melhores talentos, por conta do anel principalmente, são Boulder Fist, Tempest, Crashing Storm e Landslide. Boulder Fist tem um impacto grande na sua rotação. O que acontece? Ele substitui o Rockbiter, tem 2 cargas, 5 segundos de cooldown, gera 25 de Maelstrom por cast e dá um buff no Xamã em que ele ganha 5% de chance de crítico e 5% de dano. Okay. Por conta da sinergia com o anel, esse é o talento, o melhor talento. No level 110, Hot Hand tá bem próximo e provavelmente passa com o Tyr e um dos lendários. Ok? Então essa é a escolha dessa linha de talento. E ela impacta em uma coisa: agora você tem uma geração limitada de Maelstrom. Uma vez que você não tem mais o Rockbiter para apertar a seu bel prazer, a única coisa que gera ativamente Maelstrom é o Boulder Fist. Ou seja, você vai ter que salvar, guardar Maelstrom para as suas principais habilidades. Não posso ficar spamando aqui em Lava-Lash, sendo que eu tenho Proc Storm Strike e eu não tenho para usar. Ok? Essa é a grande diferença. Você vai ter gaps na sua rotação em que você vai ficar sem momento algum sem apertar botão nenhum. Cada momento vai ter momentos em que você não vai apertar botão nenhum. Ok.
Segunda linha de talentos. Rainfall, Feral Lunge, Windrush Totem. Rainfall, Healing Rain com Conductivity, mas está muito fraco ainda, então ou você usa Feral Lunge, que é basicamente um charge, ou Windrush Totem, que buffa a sua raid. É um totem que fica no chão e dá move speed para os aliados. Okay. 60% de move speed por 5 segundos, o totem dura 15 segundos. Terceira linha, linha de crowd control, Lightning Surge Totem, Capacitor Totem, Earth Grab Totem já existia, é a mesma coisa. Muro do Totem substitui o seu Rex e transforma os inimigos em sapos. Entretanto, depois que eles são transformados de uma vez, eles recebem um debuff em que eles não podem virar sapos por 10 segundos, a duração do Totem. E se eles saírem do range do Totem, eles voltam ao normal. Ou seja, por enquanto a aplicabilidade dessa skill é baixa, apesar de ela ser bem legal. Okay. A quarta linha de talentos, Lightning Shield foi buffado bastante há algum tempo, mas mesmo assim ainda é o mais fraco dos três. Ancestral Swiftness, 10% de haste. Você vai usar em algumas lutas, como Assault, por exemplo, em que você não tem tempo de ficar usando Hailstorm. E Hailstorm, Frostbrand, agora melhora o dano da sua arma, fazendo cada ataque de 4.000 de extra de dano Frost extra. Ok? Por enquanto esse é o melhor talento da linha. E assim, ele muda a sua rotação. Ele adiciona um botão que você não usaria normalmente no PvE, que é o Frostbrand. Uma habilidade que tem custo de Maelstrom também. Ok. Vou usar ele aqui um pouquinho. Atualmente esse talento representa cerca de 12 a 15% do seu dano. Aqui, 18% nesse pequeno burst. Normalmente é coisa de 15%. E todos os seus ataques, ou quase todos, vão dar esse dano extra. Ele é o talento mais forte dessa linha, tanto para single quanto para dano em área. A única exceção é quando os mobs morrem muito rápido e você não tem tempo de renovar ele, ok? Em que você tem um uptime baixo nos inimigos. Quinta linha de talentos. Uma grande discussão entre Empowered Stormlash e Tempest. Tempest faz com que o Stormbringer dê uma carga a mais de Stormstrike e com custo pela metade. Ou seja, ele dá faz com que o seu Stormbringer afete seus dois próximos Stormstrikes. Okay? Seus dois próximos não gerem cooldown e tem um custo reduzido, ao invés de um só. Atualmente, esse é o melhor talento, ao menos minha opinião, por pré-patch. O Power do Stormlash. O Stormlash afeta um aliado a mais e todo o dano do Stormlash aumenta em 35%, ou seja, a coisa de meio que dobra o dano do Stormlash. A única razão do Tempest ser mais forte que o Stormlash é o Hailstorm. Porque toda vez que você usa o Storm Strike, são dois ataques com as armas, e dois ataques com as armas que infligem Hailstorm e Flame Tongue. Isso torna o seu Storm Strike extremamente poderoso. Okay?
Jogando com Tempest, você vai querer manter um pool de pelo menos 70 de Maelstrom, salvo para quando procar o Stormbringer você conseguir usar 3 Storm Strikes seguidos sem perder nenhum global. Isso. Por que disso é que o Stormbringer proca do próprio Storm Strike, além dos seus auto-ataques, e é comum haver chain procs dessa habilidade. Okay. A sexta linha de talentos, Crashing Storm é a escolha óbvia. Fury of Air faz um furacãozinho em volta de você. Custa 5 de Maelstrom e mais 5 por segundo. Ok, vou usar ele aqui. É legalzinho, mas o custo de Maelstrom é extremamente alto em função do dano que ele tem. Uma vez que você está numa rotação capada em Maelstrom, você não pode se dar o luxo de desperdiçar Maelstrom com isso daqui, sendo que vai faltar para quando trocar o Stormbringer. Ok? Sundering dá 81k de dano físico e joga os inimigos pro lado. Deve ser bom no PVP, mas no PvE não serve para muita coisa atualmente. Uma, porque dano físico não é aumentado pelo seu Mastery e é reduzido pela armadura. 2, porque tem um cooldown de 40 segundos. 3, porque tem um custo de 60 de Maelstrom. Sobrando Crashing Storm. Crashing Storm faz com que o seu Crash Lightning também eletrifique o chão, dando nos inimigos 10k de dano nos inimigos sobre 6 segundos. Ok? Ou seja, ele deixa um Consecration de Lightning no chão. É legalzinho de se ver. E como você já usa o Crash Lightning na rotação como filler, tanto pelo seu custo de 20 de Maelstrom, como por esse talento, ele acaba sendo a melhor opção para essa linha. Na última linha nós temos as Sendas, a mesma coisa de antes, a diferença é que agora gera 10 a mais de Maelstrom, ou seja, você vira um elemental do ar, que dá dano, que os ataques ignoram a armadura. E por 15 segundos gera 10 de Maelstrom por segundo. E é isso. Atualmente é um cooldown bem fraco, principalmente por não ter sinergia com o anel. Se o cooldown fosse de 2 minutos, ele seria um pouco melhor. Mas mesmo assim não acaba sendo tão bom, porque boa parte do seu dano, pelo menos metade, ou 60, 70% do seu dano é elemental. Ou seja, ele já não incorre na redução de armadura. Então acaba sendo um talento bem fraco. Earth and Spike summona um espinho de terra sobre o inimigo, dando 57k de dano físico. Ou seja, mais uma vez reduzido pelo ar. E aumentando o dano físico e nature que você causa ao alvo em 10% por 10 segundos. 20 segundos de cooldown, 30 de Maelstrom. Ok, é mais uma habilidade para gastar Maelstrom. Você vai ter no máximo um uptime de 50%, ou seja, o benefício do ganho de dano dela é no máximo de 5% para físico e 5% para nature. Isso deve representar uns 60% do seu dano físico, e nature deve representar uns 60% do seu dano, 50 a 60, ou seja, você tem um ganho de 5% de 60%, 3% de dano.
E a opção óbvia, Landslide. Boulder Fist ou Rockbiter também melhoram sua arma, aumentando sua agilidade em 8% por 10 segundos. Lembrando que a agilidade é a base de todos os seus ataques, é o atributo base de todos os seus ataques. Então ele vai aumentar em aproximadamente 8%, 7 a 8% o seu dano. Nessa linha o melhor talento é o Landslide. Ok? Essa é a build, essa é a melhor build possível, atual para o pré-patch. É sobre ela que eu vou falar como executá-la, ok? Vamos lá. Fazer a rotação aqui primeiro. Ok. Qual que é o objetivo dessa build? O objetivo dessa build é um Mastery. Vou falar depois dos status, mas é um Mastery. É você melhorar suas armas e dar o máximo de Storm Strikes possíveis. Ok? Ou seja, Storm Strike é sua habilidade de dar mais dano. Para isso acontecer, você não pode ficar com pouco meio. O que acontece se você tiver pouco meio? Na hora que trocar o Storm Strike, você não vai ter para gastar e vai perder o proc. Um possível Chain Proc poderia, um Chain Proc poderia ter sido desperdiçado se eu não tivesse meio. Ok? Esse é o objetivo dessa build. E vamos sobre as prioridades agora. Prioridades para essa build: Boulder Fist, Hailstorm, Crashing Storm, Tempest, Landslide. Prioridade é manter o buff do Landslide e do Boulder Fist up. Logo você vai abrir sempre de Boulder Fist. Segunda, manter o buff do Frostbrand e do Flame Tongue up. Ok. Terceiro, não deixar chegar a 2 cargas de Boulder Fist. Jamais. Se você tiver acima de 110 de Maelstrom, 120 de Maelstrom, você pode usar um Lava-Lash ou Crash Light, se estiver disponível na hora. Vou começar de novo com a bosta. Explicação, então vou editar aqui. Ok. Editando aqui, ficou uma bosta falando da última vez. Falo agora sobre a rotação e as prioridades de ataque dessa build. Boulder Fist, Hailstorm, Tempest, Crash Lightning, Landslide. Okay? A prioridade dessa build é você manter os buffs ativos. Buff do Landslide, do Boulder Fist, do Frostbrand e do Flame Tongue. Okay? Estando os 3 buffs ativos, sua prioridade é Storm Strike, se tiver acima de 90 de Maelstrom, você pode usar o Crash Lightning, e acima de 120 você pode usar o Lava-Lash. Por que isso? Você precisa guardar um pool de Maelstrom para os possíveis procs de Stormbringer. Ok? Estourar esse Maelstrom aqui. Fazer um pouco da rotação. Ó.
Começando agora, já coloquei o Stormbringer. Ok. Fazendo isso, o que acontece? Sempre que trocar o Stormbringer, você já vai ter no ato Maelstrom para poder gastá-lo. E esse é o objetivo. Aqui. Ó, faltou. Eu usei com 60 ali. Aqui. Tô com 56, vai faltar. Faltou de novo. O objetivo é usar o máximo de Storm Strikes possíveis. Ok? Então, manter os 3 buffs up. Renovar com 5 segundos, porque eles têm Pandemic, Frostbrand e Flame Tongue. E não deixar juntar 2 stacks de Boulder Fists, uma vez que ele é seu único gerador ativo de Maelstrom. E ele tem um cooldown, ou seja, sua geração de Maelstrom é limitada. Ok? Eu vou executar um Burst aqui agora. Deixa eu só resetar tudo. Deixa eu sumir esse Maelstrom também. Ok. Enquanto isso eu vou falar dos status. Status pro Shaman Enhancement agora. Se antigamente a prioridade era Haste, agora é Mastery. Porque o Mastery aumenta todo o seu dano elemental, que é a maior parte do seu dano. E aumenta a chance do Stormbringer, que vai ser o responsável pelos seus procs de Storm Strike e pelo dano alto do Hailstorm e do Flame Tongue, uma vez que cada Storm Strike aplica 2 de cada, que é o seu único ataque com as 2 mãos. Ok? Então, o atributo principal agora é Mastery. O objetivo na sua gear é colocar todos os atributos com Mastery. Se você tiver itens que substituam o Tire com upgrades decentes, eles podem ser melhores que o bônus do Tire. Por exemplo, eu tenho uma calça aqui 746, 11 a mais de level que a do Tire, e uma shoulder com socket 740. Ambos dão Mastery. Ok? Acaba sendo melhor que o bônus do Tire. Quais são os bônus do Tire? Bônus de 2 peças. Você tem 12% de chance sempre que seu efeito Maelstrom Weapon ocorre, seja Wind Fury, seja auto-ataque, de eletrocutar todos os inimigos próximos por 2.300 de dano. 12% é uma chance muito baixa, isso representa cerca de 1%, no máximo 2% do seu dano total. Então um bônus bem fraco. Bônus de 4 peças. Seu Flame Tongue também aumenta o dano das suas habilidades Nature em 10%. Habilidades Nature, Boulder Fist, Crash Lightning, só. Storm Lash, isso. Isso é responsável por cerca de 30-35% do seu dano. Ou seja, 10% de 30 a 35, 3%, 3,5%. É pouca coisa, ou seja, o ganho que você tem por colocar Mastery e pelo level que você ganha nos slots pode ser maior. Okay? Eu no caso aqui optei por colocar itens com Mastery em todos os slots, não tenho nenhum bônus de 2 peças. O único que não tem Mastery é esse Elmo que acabou vindo Titan Forge, está aqui por conta do level. Ok. Haste. Existe um soft cap de Haste sugerido no Ice Vents. Eu já estava acima dele, mas acredito que esteja correto. 17%. Ou seja, sua prioridade de status vai ser 17% de haste. Depois que você alcançou 17% de haste, Mastery em tudo que puder. O objetivo é colocar
Gear com Master em todos os slots. Ok? Depois de Master, Haste de novo. E por fim, Crítico. Crítico é o status que vai menos te beneficiar no pré-patch. Ok? Trinkets. Trinkets mudaram bastante, foram bastante nerfados. A melhor combinação possível de Trinkets hoje são os dois de Craft. Eles não, um dos poucos não foram nerfados. Contra demônios, o Heirloom também não foi nerfado. Dos demais, todos de HFC foram nerfados, inclusive esse daqui. Eu tive a sorte de pegá-lo na caixinha, mas eu nem uso. A pena. Ok, Soul Cap também não vale mais a pena. Ele ainda tem um bom desempenho em relação aos outros Trinkets. Entretanto, ele é pior que os de Craft. Ok? Sobre Trinkets é isso. O porquê desses Trinkets também é a sinergia deles com o Anel. Eles normalmente vão procar quando o Anel tiver up. O ganho de dano do Anel é de coisa de 106%, que são os 44%. 140, você vai dar 144 por 15 segundos e depois 44% de todo o dano dado esse tempo, ou seja, 1,44 vezes 1,44, 106%. Ok? E é isso sobre a Gear. Vou fazer um burst aqui para vocês verem. E acho que encerra o vídeo por hoje. Ficou bem meia boca. Porque eu não tenho script e tô com a cabeça meio nublada. Eu vou cortar essa parte.